Então vamos lá para a continuidade e dizendo aqui mais uma vez, existem alguns detalhes que eu falo de quando eu aceitei a minha mediunidade e desse trabalho então que esse espírito amigo estava me dando, que era o meu amigo mesmo, que era o meu cunhado, né? Que é o meu cunhado, né? Porque ele está vivo, porém desencarnado, não faz parte mais desse plano terrestre, tá? Desencarnou em 2015 e nós estamos em 2023, então 8 anos aí. E aí o que acontece, tá? Chegamos então no terceiro dia do acontecimento aí da morte do Natan e dessa questão do desencarne dele já tá falando comigo. Então nesse terceiro dia, lembra o que eu falei, né? Então na noite daquele dia, foi a noite que ficou sabendo a irmã da minha esposa, né, minha cunhada, a minha sogra, o meu sogro, apesar de não ter dado muita fé ali, porque no final das contas, né, o que eu falei? Nada com coisa alguma. Fiquei puto pra caramba com o Natan, porque filho da mãe, por que agora você vai sair, pô? Queria tanto falar com a mãe, que falar com o pai, aquela agonia, aquele negócio, aquele, né, me acelerando, para no final das contas, quando o pai dele perguntou assim, quem foi que te matou, como é que foi, por que aconteceu, o cara, pum, sumiu e já era. Chegou os mentores, né, auxiliaram ali naquele fechamento. Depois, na hora que eu fui dormir, ninguém mais falou comigo. E eu fiquei puto comigo mesmo. Falei, não sei por que eu fui abrir a minha boca. E aí, a minha esposa também me ajudou pra caramba nessa hora. E falou assim, eu falei que não era pra você falar. E aí eu falei, puta, meu. Eu me sentia perdido nessa hora. Imagina como que tava a minha parte mental. Caramba, eu falei que o filho do cara tava aqui falando e tal, não sei do que, o cara não tá mais aqui. A minha esposa bem que tentou me alertar, não era pra eu falar nada, eu fui lá e abri a boca. E putz, mas eu tava assim, fiquei nessa briga antes de dormir. E aí recebi uma intuição para me dormir. E a intuição foi a seguinte: não pense nessas coisas e deixe as coisas de amanhã para amanhã. E era uma coisa assim que vinha sutil. Eu falei, sou eu que tô aqui me lascando, sou eu que tô encarnado, né? Mas tá bom. Beleza. Pum, dormi. Aí eu acredito que eu não acordei. Eu acredito que eu fui acordado pelo Natan. Por quê? Na hora que eu fui abrindo os olhos, ele falou, vai meu, já era pra você estar acordado já, meu pai já saiu. Eu falei, vai se lascar. Como é que você fala pra mim, pra me acordar que seu pai já saiu? Nem sei, nem saí do quarto, só abri o olho. E o cara já fala assim, meu pai já saiu, já, não sei do que. Eu falei, que chato, meu. Que cara chato, bicho. Eu falei, não, cadê você ontem? Não aconteceu um negócio, nem me fala disso, nem me pergunta. Eu falei, nem te pergunta? Eu falei, enquanto isso, eu tô lascado aqui. A Ana já falou que não era pra eu falar, não era pra eu falar mesmo. Me arrependi e tal. Falando, não, hoje é outro dia. Eu falei, hoje é outro dia, né? Porque não é você que tá aqui. Eu falei, hoje é outro dia. Não, eu ficava puto com o cara, Como se ele estivesse assim, do meu lado, assim, né? E a gente se falava assim, a gente tinha intimidade pra isso. E aí eu falei, caramba, mas você me abandonou de um jeito. Para de fazer. Como se fosse assim, né? Para de aumentar, para de fazer drama, caramba. Te abandonei, caramba. Aconteceu outro negócio. Depois eu te falo. Para que senão daqui a pouco também não vou estar mais aqui e tal, não sei do que. Eu fiquei pensando, então quer dizer que tem algumas coisas que não pode falar, Mas fiquei na minha. Fui saindo do quarto, né? Sei lá o porquê, mas a minha esposa já tinha acordado. Eu falei, caramba, eu passei direto assim, o que aconteceu, né? Durante o sono eu não tive nada, não lembro de nada, tal, beleza. Fui descendo, fui até a cozinha, já tinha um pessoal chorando, já, coisa que é normal. Quem já passou por isso aí sabe, é complicado o negócio. E aí tem muitos parentes e tal, não sei do que. Pessoal, bom dia, assim, me olhando meio estranho já. E eu falei, caramba, será que tem mais alguém sabendo, né, desse negócio? Eu já senti os olhares meio cravando em cima de mim. Tipo, é o cara, é o médium, né? Que fala com o Natan? Que fala com os mortos, Meio que uns negócios assim. Eu falei, opa, vou ficar meio assim, né? E o Natan sempre dava uma desbaratinada e falava assim, então, meu pai já saiu e tal, não sei do que. Eu falei, Ana, vem cá, o Edilson tá aí? Não tá. Eu falei, puta que eu parei, o cara tem razão, meu. É o cara mesmo que tá aqui.
né? E eu aqui pensando se é meu pensamento ou não, mas o cara tá tendo umas razões assim, eu falei, porra, mas você também é foda, hein? Não falou com seu pai lá, meu, ontem. Não, esquece ontem, caramba, esquece ontem, não sei do que, hoje é hoje. Eu falei, hoje é hoje, né? E aí ficou nesse lenga-lenga. Aí sabe, sei lá, o porquê também. E, sabe, sei lá, o porquê, hoje eu sei, com a minha infinito conhecimentinho, tá? Né, desse tamanho. Mas hoje eu sei. E aí ele falou assim, ó, só presta atenção aqui agora. A minha esposa estava cuidando de 2 calopsitas. Eu acho que é o nome é esse aí. E o Nathan gostava de bichinho que fazia barulhinho, gostava de um negocinho assim, tinha 2 pinchers, então ele gostava de... ficava brincando lá com os animais e gostava de fazer uma sacanagemzinha com os animais. Ele, não sei do que, querer ver. E aí eu achei que também aquelas calopsitas ia ser alguma coisa, mas não estava entendendo nada, porque estava ali 2 calopsitas que tinha acabado de nascer, estava tudo despenada, mas estavam lá. E a minha sogra estava dando comida. E eu, na minha ignorância, né, fiquei pensando assim, comigo mesmo. Como que pode uma mãe dando comida pro filhotinho de calopsita, sendo que o filho dela morreu, mano? Ela é doida? O que tá acontecendo? Por que ela tá fazendo isso? E o Nathan só falando assim, ó, presta atenção. E eu, que diacho que é isso que presta atenção, meu? Fala melhor, né? Presta atenção no quê? Mas a minha imagem, quando vinha direto assim, como se os passarinhos estavam lá despenados. Era como se os passarinhos estivessem aqui. E eu estivesse vendo o passarinho aqui assim. Como se eu estivesse vendo o olho do passarinho e a parte do bico dele recebendo comida. Aí daqui a pouco, acho que a minha sogra apertou a seringuinha demais para dar a comidinha na boca do filhote de calopsita. E ali caiu uma quantidade no olho daquela calopsita. E aí a minha sogra... Aí o meu cunhado falou assim, presta atenção, presta atenção, presta atenção. E eu falei, não presta atenção o quê? Caramba, eu já tô vendo já o negócio aqui, ó, o negócio aqui, meu. Sei lá o que foi que aconteceu, porque aconteceu 2 coisas ao mesmo tempo ali de presta atenção. E o presta atenção que o Nathan falou foi presta atenção, tipo assim, que era aquela hora pra mim prestar atenção. E a minha sogra tava, não sei do que, porque caiu a comidinha no olho do passarinho. E aí depois eu vi uma melancia. É um negócio doido assim mesmo. Aí beleza, aí é a vida que segue, né? Vai embora. E nisso, lá a gente conversando e tal. Daqui a pouco eu fui lá para te mandar lá da casa, que é tipo uma terração e tal. E esse presta atenção com aquele negócio, eu nem perguntei o que era aquilo, porque depois eu fiquei prestando atenção naquilo que a minha sogra precisava de ajuda, porque tinha caído comidinha no olho do passarinho. E aquela cena para mim também não representava coisa nenhuma com coisa alguma. E ninguém me falou sobre aquela cena e o dia foi rolando. Quando chegou de tarde, sei lá o porquê, que eu fiquei já tava meio puto já com aquela situação, tá conversando ali com o Nathan, ele tá conversando comigo, mas no final, um lenga-lenga, aí eu fiquei já lembrando, tipo assim, cara, na noite passada o Nathan não falou caramba nenhum, me deixou na mão, hein? Aí eu olhando ele assim, eu falei, vem cá, toda vez eu te vejo, tu tá rindo, meu, o que tá acontecendo, cara? Já que não é coisa da minha mente, né? Vamos conversar de igual para igual. Por que você tá rindo assim, meu? Você deveria estar... Ele falou assim, você queria que eu tivesse o quê? Que eu estivesse chorando? Eu falei, no mínimo, cara. Pô, aconteceu lá o negócio, assassinato lá, tinha mais 2 pessoas lá junto com você, meu. As 2 pessoas que estavam junto com você, que saiu correndo, e você foi o único bobão, bestão, idiotão que ficou para trás. E por que você não correu também? Aí ele ficou na maior calma e ainda rindo assim, no final de um sorriso assim, falou assim, calma Felipe, não ia adiantar nada. Em vez de ser uma mãe chorando, ia ser 2. E aí eu achei aquilo muito estranho, porque primeiro, que maturidade que era aquela que ele estava tendo? E eu sentia que ele era ele. E que aquilo dali, pesando na minha balança, não era algo das trevas. Porque de algum jeito era uma consciência, sei lá, iluminada, né? Porque olha essa conversa, ele falou, em vez de ser uma mãe, seria 2. Mas são 2 pessoas correndo aqui, os 2 eram irmãos, que saíram correndo, saindo da cena, né? Que estava lá junto com ele, que ele foi assassinado. Então os 2 irmãos saíram correndo. Então se ele saísse correndo junto, olha só como que são as coisas. Ele ia ser assassinado do mesmo jeito, sendo que os outros 2 também. Ao invés de ser uma mãe chorando, iam ser 2, ele falou. Aí eu falei, 2?
ou 3, né? Você tá meio errado aí na matemática, né? Mas ele falou, não, seria 2. E aí eu fiquei com aquela informação comigo, achei pesado aquela forma que ele falou pra mim. Eu, assim, me calei na hora, porque eu tava vindo com os 2 pés no peito dele, pra ele tentar retrucar comigo. Assim, como se fosse, se ele tivesse encarnado mesmo, ele ia retrucar. Eu sei disso, ele não ia ter essa consciência. Mas ali na hora ele tinha uma consciência que, tipo assim, me calou. E eu falei, caraca. Aí depois eu falei assim, pra eu poder sair daquilo, né? Eu falei assim, que se lasque. Que fosse 2 mães chorando logo, rapaz. E por que tem que ser só você? E ele olhou assim pra mim rindo, como se fosse assim, ai caramba, sabe de nada, né? E eu não sabia mesmo. E aí eu achei esquisito aquilo, né? Aí eu fui falar pra minha esposa também já não queria muita coisa, porém tava todo mundo querendo saber como que tava o pai do Natan, onde que tava o pai do Natan e tudo mais, que ele não tava ali, que já tinha saído cedo, que já tinha passado a hora do almoço, que já tava tardezinha, aí, onde é que tá aquela pessoa? E aí minha esposa falou assim, tá todo mundo querendo saber. Eu falei, é? Putz, eu posso perguntar uma coisa. Eu posso perguntar pro Natan. De repente eu posso perguntar pro Natan. Aí a minha esposa falou assim, seria uma coisa boa então. Aí eu perguntei, e aí Natan, como é que tá teu pai? Ela falou, vixe, nem queria saber que por enquanto agora ele tá enrolado lá. Aí nisso eu falei, só isso, né? Tipo, mas logo em seguida a minha cunhada falou assim, acabei de ligar, né, pro meu sogro, pro Edilson, e ele falou que ele tá enrolado lá, mas com as mesmas palavras, mas antes eu tinha falado pra minha esposa. Minha esposa olhou assim pra mim, né, com o olho desse tamanho, e eu ganhei uma puta de uma confiança, né? Aproveitei essa confiança, lógico, e falei assim, tô falando, né? Como se fosse, né? Tô falando que é ele, caramba, tô falando que ele é ele. E aí já uma emoção já batendo em mim, falando, caraca, meu, você é você não sou eu, não é coisa inventada, Deus, como eu te amo, nossa, como é maravilhoso tudo isso. E tal, e ali, né, caramba, não é mais uma, porra, acertamos mais uma, né, caramba, que forte. E falei, caramba, que legal. Depois o pai dele chegou, né? A vida vai seguindo, né? Aí depois o pai dele chegou e tal, não sei do que. E aí a minha sogra me chamou lá no quarto do meu sogro. Falou assim, Felipe, vem cá então, né? Pra gente meio que continuar, né? E aí? Ele tá falando mesmo, né? A minha sogra viu como que tava, o meu sogro viu como tava assim a forma dele, né? Vem cá pra falar, né? Aí eu fui morrendo de medo, já fazendo um monte de acordo com o Natan. Falei, Natan, porra, se você não falar agora, meu, não vai dar certo, cara, eu vou parar de falar com você, vou te dar um gelo. E ele sabia que eu tava falando sério. Cara, eu vou te dar um gelo, vou esquecer isso aqui tudo, vou parar de vir aqui. Não me enche o saco, entendeu? Que eu não vou falar com você, cara. Se você me deixar na mão mais uma vez, você sabe como que é, você conhece seu pai, meu, a gente não tem, né? Eu tinha uma intimidade até um certo ponto com meu sogro, não, né? Não uma coisa que eu tenho hoje, não uma coisa que era mais um oi, tudo bem, uma coisa assim, mas no tradicionalzinho mesmo, entendeu? Não tinha uma intimidade. Então eu falei, meu, se você me deixar na mão agora, entrei. Enquanto isso eu fui falando com ele, fui entrando no quarto, já fui falando, entra você, filha da puta, né? Vai na frente, não me ferra não, hoje não me ferra não. E já mandando várias pra ele, já pedindo ajuda, Deus, inclusive, se ele vacilar aqui, chama um outro aí, chama um anjo aí. Pensava que era assim, né? Chama um anjo aí, chama Jesus. Eu ainda falava umas coisas assim, olha, menino, era o pensamento que eu tinha. Já chama Jesus aí, qualquer coisa, se ele parar de falar Jesus, já fala aqui, e eu já falo com vocês aqui, olha, o médium de Jesus. E ali eu tava, entrei lá no quarto de novo, dessa vez chegou uma parte mais serena. Acho que meu sogro tava perguntando umas coisas e ele via que a resposta que vinha era muito padrãozinha. Porque as perguntas eram perguntas mais, como que pode dizer, querendo saber do assassinato. E ali as coisas eram mais recente, numa ferida muito aberta, né? Você querendo mexer naquela ferida e aquelas coisas assim, daquele jeito, né? E aí aconteceu que lá, aí eu tava falando assim, tava falando só pro Edilson, pro meu sogro, né? Aí de repente o Natan falou assim, fala pra minha mãe que ela ficou com medo. E eram umas coisas do caramba, por quê? Falava uma coisa e não falava o próximo. Era uma coisa, mas medo do quê? Só fala isso daí. Não, mas e aí? E se eu falar, e aí? Vai ser do quê?
Vai, Felipe, é assim mesmo, caramba, confia, tipo, fala essa preula aí, fala essa porra, e depois eu continuo o restante. Então tava eu perdendo a paciência e ele perdendo a paciência dele, mas não falando com essas palavras, né? Mas querendo falar, eu entendia que era isso aí. E eu olhei assim pra minha sogra e falei assim, então, ele falou que você tava com medo. Aí ela perguntou, com medo do quê? Quando ela estava perguntando, ele já tinha a resposta aqui. Com medo de hoje mais cedo com os passarinhos. Aí veio uma imagem, uma melancia, veio uma imagem de uma pessoa mastigando aquela melancia e tal, não sei do que. Aí a minha sogra dando comida pro passarinho, o passarinho caindo no olho, a comida caindo no olho do passarinho. Falei assim, ele falou que você ficou com medo naquela hora lá, de cuidar, que você tá com medo de cuidar dos passarinhos, tá com medo de cuidar dos passarinhos. Minha sogra olhou assim pra mim, tipo, que papo furado é esse? Tenho medo de cuidar do passarinho, aquele bicho, eu tô acostumada, né? Só o olhar dela já deu um próximo passo, quando ela falou assim, por isso que você derrubou lá o negócio, quando você derrubou a comida no olho do passarinho. Aí minha sogra falou, aí já se emocionou, chorou, falou assim, meu, é isso aí e tal. Aí o filho da mãe ainda olha pra mim e faz assim, ó. Como se fosse assim, ó, pra me bater na mão dele. E sabe-se lá o porquê, eu olhei assim e eu bati. Mas não bati no vento, eu bati. A minha mão, mas não era a minha mão física. Mas eu bati assim, eu fiz assim ainda. Eu falei, que diacho é isso que tá acontecendo, né? Aí ele falou assim, aí, pelo menos acertamos uma, né? Aí meu sogro viu aquela questão, não sei se... Existe uma permissão maior, uma coisa muito doida aí que a gente vai falar nos próximos vídeos. Mas no final das contas, pra gente finalizar isso aqui. Ele olhou, meu sogro olhou para aquela situação, ele falou mais algumas coisas e daqui a pouco aconteceu alguma outra coisa que veio os mentores de novo e falou assim, ó, que o Natan agora não iria escutar nada. Inclusive ele estava fora do quarto e não ia ter acesso a gente. Não ia ter acesso àquilo que eu ia falar. E sabe, sei lá o porquê também, aí eu agi dessa maneira. Eu falei assim, olha, agora nesse instante, agora o Natan não está mais aqui, ele foi afastado, não está aqui, tá? Quando ele voltar, ele não vai saber de nada de uma conversa que a gente vai ter agora. Aí eu fui anotando o que pode e o que não pode. O que pode e o que não pode. Dentro do que não pode, não pode. Daquelas situações. Eu não estava falando assim, olha, você pode perguntar com qual roupa que ele tá, mas você não pode perguntar isso, não. Era assim, ó. Não pode perguntar sobre o assassinato dele. Por quê? Aí tinha um porquê, ó. Fazia pouco tempo, o espírito iria se traumatizar ali, iria cair, iria para um lugar que não era legal. Um lugar energeticamente falando. Como se fosse um inferno, um umbral, né? Ele iria entrar numa depressão, mas pensa numa depressão com você sem corpo físico. Se você tem a sensação que você está caindo no buraco sem fim, imagina se você não tem corpo físico. Né? Logo a densidade, toda a energia, tudo em volta, ele muda, né? O lugar vai ser correspondente à energia da depressão. Então assim, ele caía com essa energia. Então aí eu falei, ó, também não pode falar sobre tais assuntos por enquanto. Tal. Beleza. E aí depois, neste dia, quando eu fui saindo do quarto, o Natan me pegou do lado de fora e falou assim, o que aconteceu, Felipe? Eu falei com seu pai, falei com sua mãe. Mas o que aconteceu depois? Parece que aconteceu alguma coisa. Ele não sabia o que tinha acontecido lá dentro do quarto. Agora tá sabendo, mas ele não sabia. Ele não sabia sobre aquele assunto. Ele não tinha acesso àquela conversa. E eu também não falei. Então eu falei, não, a gente conversou depois, foi voltando, falou que esquisito, depois eu vim parar pra cá, de repente eu tô aqui. Aí eu falei, pois é. E aí ele foi falando umas coisas, enquanto isso eu fui pegando no sono. Já começava a ver as paredes do lugar, da casa, algumas energias na parede. Sabe o filme do Matrix que tem aquelas letrinhas que ficam caindo, assim? Como se fossem umas energias daquela, como se fosse a informação da parede fosse aquilo. Mas ele não caía assim, na vertical. Eles andavam na horizontal e a cor também não era verde, era azulzinho, sabe? E aí eu já achei meio esquisito aquilo ali. Opa, peraí. Já não me sentia mais aqui. Fisicamente, às vezes eu não me sentia muito aqui. E ficava com medo absurdo do que poderia acontecer. Mas, vida que segue. E o pai dele ainda terminou aquele dia
sem ter muita fé naquilo que naquilo que eu estava passando. Então a gente vai fechando por aqui para entrar no próximo, porque a gente já estourou aqui meus 20 minutos. Beleza? Então é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixa o like, seu comentário. Se você achar que isso aqui pode ajudar alguma mãe, algum pai que teve o filho desencarnado, ou como que eu, quanto médium, tive esse contato com ele, como que foi para ele, como que foi para mim. Médiums também que aceita, não aceita e tal. Compartilha com alguém. Se você tem vergonha de compartilhar esse tipo de conteúdo, eu sei porque eu já passei por isso. Sei lá, inventa alguma coisa. Ih, caramba, eu ia te mandar outro vídeo, sei lá, do nada o YouTube mandou isso aí. Olha, que louco, nem eu conheci esse vídeo. Finja-se de besta. Mas compartilha, porque é importante. Beleza? E aí a gente continua no próximo vídeo. Lembrando que eu estou fazendo um vídeo falando sobre quando eu aceitei minha mediunidade, que é essa história aqui. E um outro vídeo dando base para umas outras perguntas que merecem resposta já mais de imediato. Eu ia fazer diretão, falando só sobre esse aceitar minha mediunidade, essa história do Natan e tal, mas agora eu resolvi fazer dessa maneira. Lembrando que verdade, tem toda essa história sobre o ponto de vista do pai do Natan e da mãe do Natan, que eles escreveram um livro falando sobre essa passagem, como que foi a busca, tá? O nome do livro é o livro A Vida Bate com Força. Você tem o audiolivro, você vai escutar esse livro de graça. O link vai estar aqui embaixo. Você tem o audiolivro, né? Você pode escutar de graça. Você tem o e-book, que é o livro digital, né? Você vai ver no teu celular de graça também pelo Google Livros. O link vai estar aqui embaixo. E você também vai ter acesso, caso você queira o livro físico, você também vai ter acesso ao livro físico. E aí sim você vai precisar pagar o valor, que é o valor da gráfica. A gráfica, você entra em contato direto com a gráfica e aí é enviado na sua casa. Um custo que vai variar de 30, 35, vai depender de onde você mora, tá bom? Em algum lugar do Brasil, fora do Brasil, vai depender daí de onde você mora, e aí você vai ter o livro físico. Mas se você quiser encurtar o caminho, escuta o audiolivro. Vai ter algumas dessas coisas que eu estou te passando, algumas não vai ter porque são detalhes que é meu, não um ponto de vista do meu sogro. Mas vai ter também algumas coisas que eu passei aqui. Beleza? Então é isso, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho de notificações, deixa o seu like, mais importante que isso, compartilha. Beleza? E vamos em frente. Valeu, até o próximo vídeo.